Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite estava silenciosa na pequena cidade de Maplewood, onde os postes de luz lançavam um brilho alaranjado sobre as ruas silenciosas. As fileiras de casas pareciam adormecidas, e apenas alguns gatos de rua quebravam o silêncio. Thomas Bennett, 24 anos, um promissor oficial da Força Aérea, dirigia silenciosamente seu novo carro após uma longa missão. Ele havia passado semanas servindo seu país com disciplina e honra, e naquela noite estava simplesmente ansioso para retornar à paz e tranquilidade de seu lar. Mal sabia ele que uma simples patrulha de rotina transformaria a noite em um pesadelo. Atrás dele, uma viatura policial diminuiu a velocidade, com suas luzes azuis e vermelhas piscando na penumbra. Thomas imediatamente sentiu a tensão no ar. O policial Sebastian Doyle, jovem, arrogante e conhecido por seu temperamento impulsivo, observava atentamente. Doyle não viu um policial respeitado, apenas um jovem negro dirigindo um carro de luxo. Poucos minutos depois, Thomas foi forçado a parar. A sombra da injustiça pairava sobre ele, mas ele permaneceu calmo, consciente de seus direitos e de sua honra. O que ele não sabia era que aquela prisão, baseada em preconceitos e julgamentos precipitados, custaria caro a quem o havia prendido. Na escuridão daquela noite, Maplewood testemunharia uma lição de dignidade e justiça que ninguém esqueceria. A porta do carro de polícia bateu atrás de Thomas. O ar estava frio, denso e com uma tensão palpável. Doyle o conduziu para o banco de trás, seus gestos autoritários revelando uma mistura de arrogância e nervosismo. Sente-se, murmurou Doyle, olhando desconfiado, sem nenhum sinal de respeito. Thomas obedeceu calmamente, com as mãos apoiadas nos joelhos. Sabia que qualquer reação brusca só pioraria a situação. Você acha que sou suspeito só porque sou negro e dirijo um carro de luxo? Ele perguntou com firmeza, mas sem levantar a voz. Doyle franziu a testa, irritado. É exatamente o que eu acho, respondeu friamente. Você se encaixa na descrição. Entendo, respondeu Thomas, mas você está enganado. Servi a este país durante anos. Se me deixar mostrar meus documentos militares, você poderá verificar por si mesmo. Doyle zombou, como se as palavras não tivessem significado. Pegou o celular para ligar para a delegacia, exagerando a impressão de que estava lidando com um criminoso perigoso. Você acha que vou me intimidar com seu uniforme e seus documentos? Disse Doyle, arrogante. Só porque você está no exército não significa que esteja acima da lei. Thomas respirou fundo. Ele conhecia sua força, sua paciência, sua disciplina e sua dignidade. Eu nunca disse que estava acima da lei, mas a lei se aplica igualmente a quem a aplica. Só peço que você faça o seu trabalho direito, respondeu ele calmamente. Doyle, frustrado com a calma impressionante de Thomas, inclinou-se em sua direção. Estou avisando, rapaz, se você não cooperar, as coisas não vão correr bem para você. Thomas deu um pequeno sorriso, ao mesmo tempo triste e resoluto. Ele sabia que a verdadeira força não residia em ameaças ou arrogância, mas no autocontrole e na verdade. Enquanto isso, do lado de fora do carro, os faróis da viatura iluminavam a rua vazia. No silêncio da noite, um celular discretamente filmou a cena, capturando cada momento daquela prisão injusta. Essa simples captura logo mudaria o curso dos acontecimentos. Thomas estava sentado no banco de trás da viatura com as mãos ainda no colo, enquanto Doyle batia nervosamente no painel. O policial estava começando a perder a paciência, e cada gesto revelava sua frustração. Você vai ficar quieto e cooperar, ou isso vai acabar mal, disse Doyle com um tom intimidador. Estou tranquilo e já estou cooperando, respondeu Thomas calmamente. Mostrei meus documentos e expliquei minha situação. Não vejo como justificar qualquer tratamento diferente, acrescentou, com o olhar fixo e respeitoso. Doyle suspirou e pegou o telefone. Ele ligou para a delegacia, exagerando a gravidade da situação. Aqui é o Doyle, trazendo um suspeito com uma descrição correspondente. Sim, ele é negro. Sim, ele tem um carro de luxo. Quero que isso seja resolvido imediatamente. Thomas sentiu a injustiça atingi-lo novamente. Sabia que estava sendo alvo não pelo que havia feito, mas pelo que representava aos olhos do policial, um homem negro com uma carreira e conquistas. Ele respirou fundo e sussurrou. Sabe, agente Doyle, a verdadeira força não reside na intimidação. Ela reside na justiça, no respeito e na verdade. Naquele momento, seu celular vibrou em seu bolso. Sua mãe, Margaret Bennett, tentava contatá-lo há vários minutos. Vendo que não podia atender imediatamente, deixou uma mensagem de voz. Mãe, estou preso. Calma. Eu cuido disso.
Margaret sentiu o coração afundar. Ela conhecia bem o temperamento de Doyle e a reputação de Maplewood para prever a rapidez com que aquela prisão poderia se agravar. Sem perder tempo, ligou para o capitão Ramírez, superior e mentor de Thomas no exército. Ramírez, aqui é Margaret Bennet, a mãe de Tomás. Tem algo errado, disse ela com urgência. Meu filho está preso e temo por ele. Fique calma, Margaret, respondeu Ramírez. Estou a caminho. Não deixe ninguém piorar isso. Enquanto isso, na viatura, Doyle continuava a rotular Tomás de suspeito, ignorando as evidências e a dignidade do policial. Tomás, no entanto, sabia que a situação logo mudaria. A justiça e a verdade estavam do lado daqueles que serviam com honra, e Ramírez já estava a caminho para provar isso. Margaret Bennet apertou o telefone contra o ouvido com o coração disparado. Ela conhecia a reputação de Doyle, jovem, arrogante, impulsivo e pouco disposto a ouvir ninguém, especialmente um homem negro dirigindo um carro de luxo. Ramírez, isso é sério. Acho que eles podem machucá-lo, disse ela com a voz trêmula. Entendo, Margaret. Respire fundo. Já estou no meu carro e vou para lá. Ninguém vai tocar no Tomás, acrescentou o capitão Ramírez, com seu tom firme e autoritário contrastando com a preocupação de Margaret. Poucos minutos depois, o rugido de um veículo militar ecoou pela rua deserta. Ramírez, uniformizado, chegou ao local com toda a confiança e disciplina de um policial experiente. Seus olhos imediatamente pousaram em Tomás, no banco de trás da viatura, e em Doyle, que tentava manter a compostura apesar das evidências de sua autoridade questionada. O que está acontecendo aqui? Ramírez perguntou, sua voz ressoando com autoridade. Doyle, surpreso e um pouco perturbado, gaguejou. Ele é um suspeito, senhor. Ramírez deu um passo à frente, seu olhar penetrante e impassível fixo em Doyle. Ele é oficial da Força Aérea, e vocês o estão prendendo sem motivo. Peguem os documentos militares dele imediatamente. Doyle, envergonhado, tentou justificar suas ações, mas era evidente que sua arrogância acabará de atingir um muro intransponível. Ramírez continuou impassível. Ordeno que solte o policial Bennet imediatamente. Você está violando a lei. O rosto de Doyle se contraiu. Ele estava humilhado, mas não tinha escolha. Hesitante, abriu a porta e deixou Tomás sair. Tomás se levantou calmamente, seu uniforme impecável refletindo sua seriedade e disciplina. Obrigado, capitão, murmurou Tomás, grato, mas ainda no controle de si mesmo. Ramírez colocou uma mão reconfortante no ombro de Tomás. Ninguém vai te machucar aqui. Fique comigo agora. Enquanto Doyle tentava retomar o controle da situação, Margaret, testemunhando a cena da calçada, sentiu uma imensa sensação de alívio. Mas ela sabia que este caso não terminaria simplesmente com uma libertação. As ações de Doyle teriam consequências, e Tomás mostraria a todos o poder da justiça e da dignidade. Tomás saiu da viatura com uma dignidade serena, o olhar límpido e as costas eretas. Ao seu lado, o capitão Ramírez caminhava com a autoridade da experiência, impondo respeito imediatamente. O ar fresco da noite parecia dissipar a tensão que se acumulava nas ruas desertas de Maplewood. Doyle, vermelho de frustração e humilhação, tentou retomar o controle. Espere, você não pode simplesmente... Eu posso, respondeu Ramírez com firmeza, interrompendo qualquer tentativa de justificativa. Você violou os direitos dele. Solte-o imediatamente. Alguns transeuntes, atraídos pelas luzes piscantes e pela comoção, pararam. Alguns deles pegaram seus celulares para filmar. A imagem de um oficial militar negro, preso injustamente por um policial arrogante, já começava a circular. Thomas, fique calmo e siga-me, disse Ramírez, colocando a mão no ombro de seu protegido. Enquanto Tomás e Ramírez se afastavam, Doyle tentou se defender. Capitão, ele correspondia à descrição. Descrição ou preconceito? Respondeu Ramírez bruscamente. Suas ações são inaceitáveis. A cidade e o exército não tolerarão isso. Tomás, em silêncio, observava a cena com um misto de calma e determinação. Sabia que sua honra e carreira não estavam em perigo, mas que a reputação do policial Doyle e da polícia local acabará de sofrer um duro golpe. Margaret Bennet, ainda presente, sentia imenso orgulho pelo filho. Ela sabia que aquele momento marcaria uma virada. A prisão injusta não ficaria impune, e a dignidade de Tomás serviria de exemplo. Enquanto isso, Doyle percebeu que havia subestimado o poder de um oficial apoiado pelos militares e pela verdade. A intervenção de Ramírez já havia transformado uma situação potencialmente catastrófica em um confronto onde a justiça e a honra claramente prevaleciam. E nas sombras, o vídeo gravado por um transeunte começou a circular nas redes sociais.
pronto para expor a arrogância e a injustiça das quais Doyle acabará de ser culpado. Poucas horas após o incidente, o vídeo gravado por um transeunte já estava online. A filmagem mostrava Thomas Bennett calmo e respeitoso, sentado no banco de trás da viatura enquanto o policial Doyle o confrontava com arrogância e preconceito. O vídeo capturou perfeitamente o contraste, um policial disciplinado versus um policial impulsivo e injusto. As redes sociais viralizaram rapidamente. Os comentários inundaram: prisão racista. Como você pode tratar um policial desse jeito? Maplewood precisa agir. As hashtags se multiplicaram, e o vídeo viralizou em poucas horas. Em Maplewood, moradores se reuniram espontaneamente perto do local da prisão. Grupos denunciaram a injustiça e apoiaram Thomas. Alguns transeuntes que haviam filmado o evento compartilharam o vídeo com seus contatos, e logo a história foi divulgada pela mídia local e nacional. Doyle, sentindo a pressão aumentar, tentou acalmar a situação. Deu entrevistas improvisadas, mas sua arrogância e falta de humildade traíam sua culpa. Suas explicações soaram vazias diante do vídeo e dos depoimentos de testemunhas. Enquanto isso, Thomas, cercado pela família e pelo capitão Ramírez, observava a situação com calma. Sabia que raiva ou agressão não resolveriam nada. Sua dignidade e verdade eram suas melhores armas. Eles não vão conseguir ignorar isso, sussurrou Margaret Bennett ao filho. Sua paciência e calma falarão por você. Eu sei, respondeu Thomas. Mas não é só para mim. É para todos que sofrem esse tipo de injustiça. As pessoas precisam ver que a verdade sempre triunfa no final. A cidade de Maplewood acabará de descobrir a extensão da arrogância de Doyle e o poder da justiça personificado por Thomas. O que parecia uma simples prisão se tornaria um símbolo de coragem, dignidade e resistência ao preconceito. E no meio dessa tempestade midiática, Doyle começou a entender que tinha acabado de causar um escândalo do qual não sairia ileso. Na manhã seguinte, Thomas Bennett estava sentado no escritório do capitão Ramírez, ponderando a melhor forma de lidar com a situação. O vídeo de sua prisão já circulava por todo o país, e a pressão sobre o oficial Doyle e a polícia local estava se tornando insuportável. Thomas, disse Ramírez, cruzando os braços, é hora de agir. Mas não se trata de vingança pessoal. Trata-se de justiça e de mostrar que a arrogância e o racismo têm consequências. Thomas assentiu. Concordo. Quero deixar claro. Não se trata apenas de mim, mas de todos que foram vítimas de injustiça. Eles contataram imediatamente a equipe jurídica militar. Advogados com experiência em casos de direitos civis e assédio racial foram mobilizados. O objetivo era claro: documentar todas as violações dos direitos de Thomas e expor o comportamento inaceitável de Doyle no tribunal. Vamos usar o vídeo como nossa prova central, explicou um dos advogados. Ele mostra tudo, a sua calma, a parcialidade dele e, mais importante, o contraste entre as suas ações e as do policial Doyle. Thomas assentiu. Muito bem. Mas tudo deve ser feito com precisão. Sem exageros, sem raiva, apenas os fatos. Enquanto isso, Doyle começava a sentir as consequências de suas ações. As redes sociais, a imprensa local e nacional, e até mesmo os cidadãos de Maplewood, expressavam sua indignação. Seu superior imediato começava a se preocupar com o impacto na reputação do departamento de polícia. Você foi imprudente, murmurou Doyle para si mesmo. Eu não imaginava que ia explodir assim. Thomas, por sua vez, manteve-se calmo e determinado. Sabia que a verdadeira vingança não vinha da agressão ou da raiva, mas da justiça aplicada com inteligência e estratégia. Nos dias que se seguiram, os preparativos para a ação judicial tomaram forma. Depoimentos de testemunhas, provas em vídeo, documentos militares e declarações oficiais. Tudo estava pronto para Doyle finalmente entender que sua arrogância e preconceito lhe custariam caro. E nessa espera silenciosa, Thomas sabia que possuía a força mais poderosa, a verdade e a paciência. Poucas semanas após o incidente, o caso Thomas Bennett chegou ao tribunal. O tribunal estava lotado de jornalistas, espectadores, cidadãos indignados e membros da comunidade militar. O policial Doyle, visivelmente nervoso, tentou manter a compostura, enquanto Thomas, impecável em seu uniforme, permaneceu calmo e confiante. O juiz abriu a sessão. Estamos aqui para analisar a prisão do policial Thomas Bennett pelo policial Sebastian Doyle. Ouviremos provas e depoimentos de ambas as partes. A primeira prova apresentada foi o vídeo viral. A sala inteira ficou em silêncio quando a filmagem mostrou Thomas sentado calmamente no banco de trás do carro da polícia, respondendo respeitosamente às perguntas de um Doyle arrogante e tendencioso. Murmúrios se espalharam pela plateia, os fatos falavam por si.
Senhor Bennet, disse o advogado de defesa, o senhor pode explicar o que aconteceu naquela noite? Tomás levantou-se lentamente. Sua voz era calma, seu olhar franco. Fui preso sem motivo aparente, simplesmente porque me enquadro num preconceito baseado na minha cor de pele e no carro que dirigia. Servi este país com honra, e esse tratamento foi injusto. Estou aqui não apenas por mim, mas por todos aqueles que foram vítimas de discriminação e preconceito injustificado. Os jurados e o público ficaram impressionados com sua calma e dignidade. Sem palavras de raiva, sem acusações pessoais, apenas a verdade. Doyle tentou se defender. Eu estava agindo de acordo com os procedimentos. De acordo com seus preconceitos, corrigiu calmamente o advogado de Tomás, apresentando a cronologia dos acontecimentos. Seu comportamento foi motivado por suposições, não por fatos. Depoimentos de testemunhas e evidências em vídeo reforçaram a versão de Tomás. Cada detalhe demonstrava a parcialidade e o abuso de poder de Doyle. No final do dia, o juiz falou: a prisão do policial Thomas Bennet foi injustificada e baseada em preconceito. O policial Sebastian Doyle será punido por abuso de poder e violações de direitos civis. Doyle empalideceu, percebendo a magnitude de sua derrota. A honra e a disciplina de Tomás haviam triunfado, e sua reputação estava intacta, ao contrário da do agente. Quando Tomás saiu da sala, a comunidade e os jornalistas o aplaudiram. Não foi apenas uma vitória pessoal, foi uma lição para quem pensava que arrogância e preconceito poderiam passar despercebidos. O policial Sebastian Doyle jamais imaginou que suas ações teriam tais consequências. Dias após o julgamento, ele recebeu as sanções oficiais, suspensão imediata, uma investigação interna completa e a perda de certos privilégios. Sua reputação dentro do departamento de polícia foi irreparavelmente prejudicada. Nas ruas de Maplewood, a notícia se espalhou rapidamente. Moradores, antes silenciosos diante dos abusos, começaram a se manifestar. Discussões em cafés, escritórios e empresas locais giravam em torno da prisão injusta e da coragem de Thomas Bennet. A mídia local e nacional noticiou a história, destacando não apenas o racismo implícito de Doyle, mas também a dignidade e a disciplina do policial. Margaret Bennet, mãe de Tomás, sentiu um imenso alívio. Ela sabia que seu filho havia sido tratado com respeito e que a justiça havia sido feita, mas também percebeu que a lição se estendia além da família. As pessoas precisam entender que ninguém está acima da justiça, disse ela a Tomás. Exatamente, respondeu ele. Não é uma vitória apenas minha, mas de todos aqueles que sofrem injustiças silenciosas. Doyle, por sua vez, estava isolado. Seus colegas agora ouviam com desconfiança e desdém. Cada passo que dava era um lembrete de sua arrogância passada. Ele entendia que seu comportamento tinha um preço alto. Não apenas sua carreira estava comprometida, mas sua credibilidade pessoal e profissional arruinada. Tomás, cercado por sua família e amigos, finalmente pôde respirar aliviado. Sua paciência, autocontrole e senso de justiça haviam valido a pena. A cidade, testemunhando essa vitória, começou a perceber a importância da dignidade, do respeito e da verdade. E no coração de Maplewood, a história daquela prisão injusta se tornou um símbolo, uma lição de que a arrogância e o preconceito nunca triunfam sobre a verdade e a honra. Poucas semanas após o término do julgamento, Thomas Bennet retornou gradualmente à sua vida tranquila em Maplewood. Suas missões militares continuaram, mas desta vez com gratidão renovada e respeito inquestionável, não apenas de seus superiores, mas também da comunidade. No bairro, os moradores saudaram Tomás com admiração e respeito. Cafés e lojas exibiam mensagens de apoio, e alguns jovens até vieram pedir-lhe conselhos sobre disciplina e honra. Tomás sorriu humildemente para todos, ciente de que sua vitória não era apenas pessoal, mas coletiva. O policial Sebastian Doyle havia deixado o departamento e tentava reconstruir sua vida, mas sua carreira estava destruída. Cada interação o lembrava do fracasso de sua arrogância e preconceito. Seu nome agora era associado a uma lição de humildade, não de autoridade. Tomás passou tempo com a família, compartilhando os momentos simples que passou a apreciar ainda mais. Sua mãe, Margaret, nunca deixou de lembrar aos amigos e vizinhos que a dignidade e a paciência haviam sido as verdadeiras armas do filho. Esta não é uma vitória só sua, Tomás, disse ela, apertando-lhe a mão. É uma vitória de todos aqueles que acreditam na justiça. Tomás assentiu, contemplando o horizonte calmo e sereno de Maplewood. Ele sabia que aquela experiência deixaria uma marca duradoura na cidade e em todos que a testemunhassem. A justiça havia triunfado e com ela a dignidade humana e a verdade haviam sido protegidas.
Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre a pequena cidade, Tomás compreendeu que o verdadeiro poder residia na calma, na paciência e na determinação de fazer o que era certo. Maplewood, e aqueles que testemunharam essa lição, jamais esqueceriam o nome Thomas Bennet. E nessa paz recém-descoberta, ele sabia que a dignidade e a verdade sempre poderiam triunfar, mesmo nos momentos mais sombrios.